Olá, gente. Estamos aqui mais uma videoaula. Nesse momento, nós gostaríamos aqui de discutir com vocês um pouquinho sobre a realidade do ensino de literatura nas escolas. Nós gostaríamos de pensar um pouco sobre como a literatura tem sido ensinada, de fazer esse diagnóstico e de pensar no que deve ser mantido e no que pode ser mudado. Então, nós podemos pensar, cada um de vocês que está me assistindo já teve uma experiência ali na escola, talvez alguns de vocês já atuem como professores, talvez vocês se lembrem claramente das experiências que vocês tiveram no ensino básico, seja ele fundamental, no ensino médio, tenha contato com professores, amigos, pais, por aí vai. O que pode vir à nossa cabeça dessas aulas de literatura? Das práticas pedagógicas, o que realmente acontece na aula de literatura. Para a gente poder pensar nisso, é muito interessante a gente pensar um pouquinho na visão dos próprios alunos. É claro que não é simplesmente a visão dos alunos que tem que prevalecer, mas a gente tem que sempre estar atento aos alunos para poder dialogar com eles, ou seja, é por meio desse diálogo que a gente consegue ver se essas práticas pedagógicas estão de fato sendo efetivas ou não. Então, vamos agora assistir a dois pequenos vídeos para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? E as aulas chatas eram muito piores. Neste semestre, nós vamos estudar as grandes obras da literatura do século XX. Vocês vão fazer trabalhos sobre estas obras do século XX. E vão entregá-los para mim, e eu vou lê-los e avaliá-los. Cara, eu odiava muito minhas aulas de literatura. Vocês não têm noção do quanto eu odiava ir pra escola e sentar lá na cadeira e ficar lendo aquelas coisas que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim comentar um pouco sobre as minhas experiências frustrantes de literatura quando eu era pequeno na escola. Eu resolvi fazer esse vídeo mais como uma crítica mesmo ao método de ensino de literatura nas escolas fundamentais, principalmente, inclusive nas ensino médio, mas principalmente nas ensino fundamental. Porque, cara, todo mundo na minha sala tinha 40 alunos, todo mundo odiava ler, cara, odiava ler. E não precisava, não precisava ser assim, porque ler é uma coisa muito bacana, principalmente quando você tá nessa idade que você tá começando a entrar, que pelo menos você pode começar a entrar nesse mundo dos livros e principalmente da literatura fantástica, infanto-juvenil, que é muito bacana, mas não, todo mundo odiava ler e por um simples motivo, que eu acho, e que foi esse motivo que faz com que eu não leia esse tipo de livro até hoje, que são os livros clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Cara, me diz uma coisa, por que uma criança com 13 anos, da sexta série, precisa ler um maldito do Machado de Assis ou saber se uma maldita daquela biscate da Capitu tava traindo o Bentinho ou não, velho? Sério, me diz, não entra na minha cabeça isso. E era isso que meus professores de literatura queriam que a gente aprendesse, cara. Eu tinha um maldito de um trabalho na quinta série, da quinta a oitava eu tive esse maldito desse trabalho. Em português de literatura, que se chamava Resumo Literário. Nunca vou esquecer desse diabo. Durante um bimestre, a gente tinha que ler um livro, era um trabalho individual, não era em grupo. A gente tinha que ler um livro da biblioteca da escola e resumir aquele livro e no final colocar a sua opinião sobre aquele livro. E era das normas da ABNT, era uma ABNT bem fajuta, mas a gente tinha que fazer à mão, mas era nas normas da ABNT, tinha que ter capa, contra capa, sumário, índice, resumo, né, que era o desenvolvimento, que era o resumo, conclusão, que era a sua opinião que você tinha que ter sobre aquele livro, e bibliografia, que você tinha que colocar os dados do livro no final. E, cara, era muito chato, vocês não têm noção. Assim, nem sempre era um Machado de Assis que você tinha que ler, mas, por exemplo, tem uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça, que é a maldita da coleção Veredas, velho. Eu odeio tanto, com toda
as minhas forças, da minha alma, essa coleção. Porque, cara, são livros antigos, tudo bem que eles têm uma pegada mais infanto-juvenil, mas são livros muito antigos, cara, que a criançada não quer ler. Eu lembro até hoje dos livros que eu pegava, eu lia. Cara, eu tinha tanto ódio disso, tanto ódio mortal. E eu fico pensando hoje em dia que eu gosto de ler. Cara, qual é a intenção disso? Não é fazer as crianças quererem ler mais e aprender a gostar de leitura? Por que não dá um bendito de um Harry Potter pra esses benditos dessas crianças de quinta ou oitava série ler? Por que não dá um Percy Jackson? Tudo bem que Percy Jackson acho que nem existia na época, mas poxa, Harry Potter já existia, cara. Eu comecei a ler Harry Potter quando tava na quarta série, mano. Mas não, a gente tinha que ler os clássicos da literatura brasileira e portuguesa. E cara, eu não entendo o porquê disso. Inclusive no ensino médio, tem que ler os livros do vestibular? Tudo bem, tem que ler, porque senão você não vai passar na porra da prova. Mas o que custa as professoras de literatura e de português cobrarem livros que a galera gosta de ler, mano? Primeiro você tem que começar do básico. Você tem que começar de coisa fácil, cara, de coisa que você gosta de ler, de leitura rápida. Cara, se eu tivesse naquela época que eu era um moleque e gostava de filme policial, eu ia gostar 1000 vezes mais de ler um Dan Brown, um Código da Vinci, que eu li naquela época, eu curti pra caralho, ou um John Grisham, do que pegar e ler um clássico da literatura de poesia, sei lá. Então fica aqui meu apelo para as professoras de português e literatura: deixem as crianças ler o que elas querem. Deixa ler Percy Jackson, deixa ler, que mais que eu tenho aqui? As Crônicas dos Kane, deixa ler Eragon, deixa ler Harry Potter, deixa ler Jogos Vorazes. Cara, deixa as crianças se divertirem lendo, pra depois, mais pra frente, quando elas estiver lá no terceiro ano do colegial, elas começarem a realmente pegar esses clássicos da literatura pra conseguir até mesmo entender mais. Porque eu pegava, cara, eu não entendia bosta nenhuma do que eu tava lendo. Eu pegava ódio pelos livros. Então, sei lá, ficar mais no desabafo. Fazia um tempo já que eu queria fazer esse vídeo. A gente precisa começar do básico ali, uma coisa que a gente gosta, depois vai se aprofundando mais nessa questão chamada literatura, que é muito ampla, muito envolvente e que com certeza faz bem a muita gente, desde que se souber injetar esse gostinho de conhecimento desde pequenininho, na criança, no adolescente e tudo mais, e mais pra frente como um adulto, aí sim lendo esses grandes clássicos da literatura brasileira e portuguesa, e aí sim tendo um pensamento crítico realmente pra saber se a Capitu era só uma invenção na cabeça do Bentinho ou se não era. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se realmente as crianças têm que, enfim, se as crianças têm que começar a ler desde pequeno esses grandes autores, ou se vocês são assim como eu, que dá pra dar uma brecha e deixa a criançada ler o que elas querem, que mais pra frente a gente discute sobre livros, não importantes, mas sobre livros com cunho mais crítico. E eu acho que é só, deixem seu like aí, compartilhem, que ajuda muito na divulgação do canal. E até a próxima! Lembrei de outro, Memórias de um Sargento de Milícias. Tive que ler essa porra na oitava série. Nossa, que ódio que eu tenho. Muito bem, nós acabamos de ver agora 2 pequenos vídeos. O primeiro vídeo é um trecho de um dos episódios, uma série muito conhecida que se chama Todo Mundo Odeia o Chris. Já o segundo é um canal, o rapaz que está apresentando o segundo vídeo se chama Luiz e é o canal Ler ou Não Ler. O vídeo está ali na íntegra para vocês. Apenas esses 2 vídeos, eles já trazem muitas coisas que a gente poderia comentar. Muitas coisas que a gente poderia comentar. Acho que nós precisamos ter um senso crítico realmente, sobretudo no caso do canal Ler ou Não Ler, tem algumas coisas que acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas eu acho que ele já nos aponta alguns sintomas do que tem sido essa aula de literatura, de como ela tem sido trabalhada e tudo. Como uma fala inicial, eu me lembro de uma frase que ficou muito conhecida, não só sobre ensino de literatura, mas sobre a escola. É uma frase que passou a ser muito repetida na academia, nas universidades, quando a gente fala sobre a escola. O que se diz nessa frase? O aluno consegue aprender apesar da escola. Essa é uma frase até realmente muito pesada quando nós escutamos. A escola, que deveria ser o lugar do ensino,
muitas vezes propicia algo contrário ao ensino. E se os alunos conseguem aprender, eles aprendem apesar da escola. Essa é uma tônica que tem sido muito abordada nas academias, no ensino dos conteúdos relacionados à língua portuguesa, literatura de modo geral, mas não apenas. A escola é uma instituição que tem sido alvo de muitos pensamentos, de muitas críticas, em si, de necessidades de reformulação em si. E quando nós vamos pensar, voltando até no caso especificamente da literatura, mas algo que não envolve apenas a literatura, basta a gente pensar em algo essencial, algo básico mesmo do contexto da sala de aula. O que seria isso? A própria distribuição do espaço. O que nós vemos, uma das coisas que nós vemos no vídeo 1, no excerto ali, no trecho de Todo Mundo Odeia o Chris, é exatamente uma distribuição da sala de aula em fileiras. Então, os alunos sentados um atrás do outro, todos posicionados para frente, como se estivessem assistindo ali a uma missa, um culto. É um ambiente, de fato, opressor, um ambiente normatizador. É um ambiente que tenta impor ordem. E o professor que está ali na frente, ele que é o centro das atenções, ele é o transmissor do conhecimento. É aquele que passa determinados conteúdos. Ali nós vemos um professor conteudista, é um professor que passa determinados conteúdos, certos conhecimentos, e o aluno recebe passivamente esses conteúdos. E esses conteúdos que vão ser cobrados em trabalhos, em provas. E aquele era um contexto da aula de literatura. Quando ela fala que iriam estudar, curiosamente, na realidade, claro, é um momento muito pequeno, mas isso é algo que tem acontecido, não se fala na sala de aula e ali também sobre a leitura dos textos. O porquê de se ler os textos literários, de se ter contato com a literatura, por aí vai. Então, o que acontece nesse sentido? O espaço da sala de aula, a própria disposição, já são questões que não são ambientes que provocam estímulo. Ao contrário, são ambientes opressores. E quando nós vamos pensar como tem sido trabalhada a literatura? Em outro momento, nós já tivemos a oportunidade de observar, de diagnosticar, que atualmente a literatura tem sido trabalhada, ora numa perspectiva classificatória, ora numa perspectiva meramente historiográfica. Quando não são as duas coisas, na realidade, a perspectiva historiográfica, muitas vezes ela é classificatória, o aluno tem que classificar uma obra com base em um período literário, em uma escola literária, e é nisso que se restringe. O texto literário muitas vezes não é visto, o contato do aluno com a literatura fica restrito a uma série de características, a uma série de conceitos que ele tem que decorar. E o que acontece nesse caso é que ele não tem contato com o conteúdo artístico, o conteúdo humano da literatura. Ou seja, o que se estuda nesses casos são fatores externos à literatura, muito mais fatores externos à literatura e não a literatura em si. Isso não quer dizer que nós tenhamos que trabalhar em sala de aula só a literatura, só o texto literário. Não quer dizer que nós não possamos trabalhar certos conceitos realmente classificatórios, muitas vezes. Mas, nesse sentido, o que nós devemos pensar é o quê? Para que nós precisaremos desses conceitos? Vamos fazer uma certa analogia. Um aluno que tem uma prática de laboratório em uma aula de biologia.
Quando ele aprende, por exemplo, que um certo instrumento se chama microscópio e que o microscópio, para utilizá-lo, nós temos lâminas. E além das lâminas, nós temos diferentes lentes. Para que o aluno precisa saber disso? Ele vai ficar restrito apenas a isso, apenas ao conhecimento desse aparelho, ou esse conhecimento vai servir para que ele possa instrumentalizar uma pesquisa, para que ele possa conhecer melhor sobre micro-organismos, possa pesquisar, ou seja, possa construir conhecimento. Talvez esse seja um bom paralelo para que nós possamos pensar. Certos conceitos de funções da linguagem, de métrica, de momentos históricos, sim, o texto ele tem relação com o contexto histórico, serve sim. Mas como nós poderíamos pensar nisso como uma forma de relação, como uma instrumentalização que o aluno poderia criar para ter contato com o conhecimento literário? Muitas vezes, quando nós pensamos o contexto da sala de aula, para apenas nesses fatores, apenas nesses conceitos que deverão ser decorados, mas não tem uma função muito bem definida. E o aluno fica restrito a esses fatores que são externos, que não têm muito a ver com a literatura em si, com o conhecimento literário. Uma das práticas muito conhecidas e que ainda permanece é o fato de um aluno que aprende certas normas gramaticais, certos conceitos da gramática, e muitas vezes ele se passa um aluno para o poema, o aluno é obrigado a ler um determinado poema simplesmente para classificar se uma palavra é um substantivo, se ela é um verbo, se uma concordância estaria adequada ou não naquele poema de acordo com a norma culta. É questionável se isso é realmente uma prática viável para o próprio ensino de gramática, quanto mais para o ensino de literatura. E muitas vezes o que se tem em contato de literatura é isso em si. Nesse caso, o que nós devemos pensar então é o seguinte, ainda fazendo outra analogia. Se pensa muitas vezes apenas nos conceitos, apenas em determinados instrumentais que foram usados, a palavra, se foi uma metáfora, se usou certo substantivo, se pensa apenas nesses conceitos. Eles são, sim, muitas vezes úteis para, inclusive, interpretar a obra literária. Eles são instrumentos que o próprio escritor vai utilizar para se atingir determinados objetivos, são instrumentos que o crítico literário vai utilizar para fazer a sua análise. Mas fazendo uma outra analogia, o que nós devemos pensar é o seguinte, quando nós pensamos uma aula de física, em uma aula de física, o professor não vai, em momento algum, falar para os alunos sobre as descobertas de Galileu Galilei, falar que Galileu Galilei teve algumas descobertas e que para ter essas descobertas, Galileu Galilei usou de uma luneta. E a partir daí o aluno vai estudar sobre qual era o tamanho da luneta, o peso da luneta, os tipos de lentes que eram utilizadas, a distância que se conseguia observar a partir dessa luneta. Pode sim falar sobre isso. Isso, inclusive, está na parte de uma metodologia para a construção do conhecimento. Você conhece os métodos, mas a aula de física não vai ficar restrita apenas a isso. Isso porque na aula de física se considera que as descobertas de Galileu Galilei em si representam um conhecimento. E muitas vezes um problema que há nas aulas de literatura é não tratar o texto literário como uma forma de conhecimento. O texto literário não é visto como uma forma de conhecimento em si, como algo que, se lermos, se tivermos contato com ele, nós podemos aprender. E nesse caso,
o ensino fica muito restrito. É como se nós estivéssemos falando para o aluno na aula de literatura apenas da luneta e não das descobertas que vieram desse instrumental. Para se escrever um texto literário, há sim diferentes estratégias, há sim diferentes instrumentos que vão variar de acordo com cada momento histórico. Em certo momento, era necessário fazer canções rimadas, porque elas eram mais fáceis de se decorar, porque não havia textos escritos, então eram textos melódicos que eram fáceis de serem reproduzidos. Em outro momento, já houve a possibilidade de se fazer publicação de volumes maiores, que foi o momento em que surgiram os romances. Em outro momento, surgiram as tecnologias digitais, em que passou a se utilizar de várias linguagens, ou seja, cada momento histórico, os textos literários vão agregar técnicas, estratégias, instrumentais diferentes, mas sempre com certos objetivos, com o texto literário tendo algumas funções, e isso a gente não pode nunca se esquecer. O que é curioso de a gente pensar é que, na realidade, a gente não pode proceder aí a uma demonização da escola, uma demonização da figura do professor. Essa perspectiva ela vem justamente porque muitas vezes os professores atuais, os livros didáticos atuais, eles seguem uma perspectiva de uma universidade que teve o seu lugar no século passado, nos anos 70, 80, até início de anos 90, e que hoje tem passado por uma reformulação. Foi sim algo muito aceito nesses momentos, mas hoje isso já tem passado por uma certa reformulação. Já há avanços expressivos na universidade em relação a isso, na academia de modo geral, pesquisas que são publicadas e que têm acesso a todos, elas são de domínio público, mas é muito curioso a gente pensar como isso não tem chegado até as escolas. Mas não só até as escolas. O livro didático, atualmente, ainda tem tentado encontrar um meio de se trabalhar a literatura que não apenas por essa perspectiva classificatória. Muitas vezes se tenta criar uma noção de um conceito, de um contexto. Os conceitos eles tentam trazer a habilidade de leitura, mas ainda não se encontrou um tom muito adequado. Se nós pesquisarmos em manuais de literatura, em sites da internet, em videoaula, principalmente de colégios muito conceituados e reconhecidos, a perspectiva é a mesma, não muda. Então, na realidade, é algo curioso que nós temos que pensar que esse é um contexto, a situação de mudança, ela não precisa de partir apenas dos professores ou apenas da escola, isso é algo sistêmico. Mas é algo sistêmico que existe apesar de os PCN, apesar de as diretrizes já terem mudado suas orientações. Os PCN não mantêm mais essas orientações desse modo. E aí eu faço um parêntese para que a gente possa pensar um pouquinho. O professor também, muitas vezes, ele acaba justificando o fato de se manter as aulas por essas perspectivas classificatórias, historiográficas, retoricistas, pelo fato de que são conteúdos a serem cobrados no vestibular. Não é apenas o professor que faz isso. O professor muitas vezes recebe pressão da escola, pois esse é um método tradicional de se ensinar. O professor recebe pressão dos pais de alunos, recebe pressão inclusive dos próprios alunos. Porque quando os alunos consultam em sites da internet, para o aluno que não tem esse conhecimento acadêmico, ele tem a impressão de que esse é o conhecimento de que ele deveria estudar e esse é o conhecimento que vai ser cobrado dele no vestibular e nos processos seletivos. Mas primeiro a gente tem que fazer uma observação. É muito delicado a gente pensar que a escola tenha que determinar os seus conteúdos a partir do que vai ser cobrado em vestibular ou mesmo no Enem. Na verdade, deveria ser o contrário. Os processos seletivos ou as provas devem avaliar aquilo que é dado nas escolas de acordo com o programa ou de acordo com as diretrizes, com as orientações nacionais.
Então, o professor e a escola não podem ficar reféns do sistema de ensino, do sistema de seleção, qualquer que seja ele, para ensinar um determinado conteúdo, até mesmo porque esses processos seletivos mudam. E tanto mudam que o Enem já não cobra essa perspectiva em sua seleção. O Enem não cobra aquele conhecimento classificatório de escolas literárias. O INEP, nesse sentido, ele está em consonância com as orientações que estão presentes nos PCN, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e, para tanto, não se tem o objetivo ali de decorar certas características, mas sim de desenvolver habilidades e competências. Esse é o principal objetivo, desenvolvimento de habilidades e competências. Habilidade de interpretação do texto literário, habilidade de se relacionar o texto com o seu contexto, habilidade de se promover uma leitura crítica, de se perceber elementos ideológicos presentes no texto literário e em outros textos também, inclusive. Nesse sentido, a gente já pode falar que o Enem já promoveu uma mudança nesse sentido, mas apesar disso, ainda assim, as escolas mantêm, os sistemas de ensino mantêm a mesma perspectiva. Alguém até poderia falar, não, mas o Enem cobra coisas sobre o barroco, sobre o realismo. O último Enem, inclusive, de 2015, teve uma questão em que se cobra o conceito ali de barroco e tudo. Mas é muito curioso a gente pensar, um aluno que tenha decorado toda aquela lista de características do barroco e que não tenha, de fato, desenvolvido a habilidade de ter uma leitura interpretativa, não consegue responder essa pergunta. Até porque ele cobra uma relação do barroco histórico, que é o barroco, seria aquele barroco, por uma certa teoria, presente nos séculos XVI e XVII, do século XVII até meados do século XVIII, então do século XVII até meados do século XVIII. Então se cobra a relação desse barroco histórico com o barroco no século XX. Se cobra isso com um poeta do século XX que se chama Afonso Ávila. Ou seja, o aluno que não tem habilidade interpretativa, não tem habilidade de conceber certos elementos ideológicos que estão presentes, ele não vai conseguir responder a essa questão. Ou seja, nesse caso, aí sim é uma questão que está cobrando ali uma leitura interpretativa contextualizada que analisa o modo como aquele poema leu a sociedade do século XX e o aluno precisa reconhecer isso na construção do poema. O que nós podemos perceber, então, é o seguinte, já existem avanços. Já existe esse avanço no Enem, por mais que o Enem precise de algumas mudanças, mas ele trouxe esses avanços. Existem avanços nos estudos ali na academia, e nós precisamos pensar em como transpor isso. Isso atualmente não tem chegado. Muitas vezes, em nome dessa questão de se decorar certas características, o aluno fica preso a essas características e não tem contato com as obras literárias. Um dos principais objetivos, que seria o desenvolvimento ou o estímulo ao fato de que o aluno seja um leitor autônomo, ou seja, o leitor que produz sentidos, que produza sentidos hipertextuais, quer dizer, que ele relacione esse texto com outros textos, compare, saiba conceber elementos que estão presentes nesse texto que está em outros, perceba os diálogos que existem em diferentes obras literárias. Se ele não tem contato com a obra, ele não vai conseguir fazer isso. E nesse caso, a gente também precisa ter em mente um outro fator. Em outro momento, eu havia falado sobre a situação de uma aluna do IFTM, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que havia feito
uma entrevista falando sobre o ensino de literatura, como ele seria feito. E em um determinado momento, ela havia falado que, para ela, um dos principais problemas do ensino de literatura é que, quando se chegava a ler uma obra literária, eram obras literárias obrigatórias. Então, eram obras literárias obrigatórias. Ok. Isso traz um certo impasse. Como eu vou trabalhar a literatura sem obrigar a ler, sem colocar um livro e tudo? Algumas coisas a gente tem que pensar inicialmente. O vídeo do canal Ler ou Não Ler, que foi o segundo vídeo que vocês assistiram, ele traz algumas reflexões que são interessantes, apesar de algumas ressalvas que a gente tem que fazer. Ele coloca o fato de que alunos, muitas vezes de 13, 14 anos, alunos que estão na 6ª, 7ª, 8ª série, precisam ler obras densas, complexas, como um Dom Casmurro de um Machado de Assis. Quando nós estamos falando sobre literatura, nós precisamos ter muito cuidado em pensar nos diferentes níveis de ensino. Existem obras que muitas vezes são de um contato muito mais fácil e nem por isso tem um valor literário menor. Tem baixo valor literário. Um baixo valor literário não é necessariamente isso, não necessariamente acontece. Mas uma obra como a de um Machado de Assis, seja pelo fato de ser de um outro momento histórico ou pelo fato de que a sua construção é uma construção realmente complexa, ela exige um conjunto de habilidades que não está adequado ao nível de ensino de 6º, 7º, 8º ou 9º ano. Mesmo 9º ano. Nenhum professor, retomando aquela analogia, nenhum professor de física vai ensinar para o seu aluno física quântica antes de se apresentar para ele as leis de Newton, aquela física clássica. Não que o ensino de física seja um exemplo e que não tenha problemas. Tem sim, todos têm. Mas é só uma exemplificação para se perceber como existem etapas a serem vencidas. Uma obra como Dom Casmurro pode ser lida? Claro que pode. É uma obra essencial, uma obra fundamental. É uma obra que realmente pode enriquecer muito a visão de um aluno. Não somente o Dom Casmurro, mas os contos, as crônicas, as poesias mesmo que ele escreveu, são obras que realmente podem enriquecer muito. Mas nesse sentido nós já precisamos de pensar o nível de ensino adequado para que você passe essas obras de leitura. Em um certo momento, em uma situação que eu estava conversando com alguns professores de escola básica, eu fiquei sabendo de um professor que passou a Ilíada de Homero para que os alunos pudessem ler. Francamente, a Ilíada de Homero, nem para um professor que seja formado na área de letras, é um texto fácil de se ler. A Ilíada é um texto dificílimo, exige pesquisas, exige leitura, releitura, é um vocabulário difícil, tem certos procedimentos de construção que são complexos e que mesmo um professor nesse momento seria delicado. Passar a Ilíada para alunos, nesse caso, de 8º ano, é algo muito delicado. Os alunos não vão conseguir ter uma boa experiência literária. Isso vai criar uma resistência à sua leitura. E, nesse caso, muito dificilmente o professor consegue desenvolver estratégias que vão ajudar na leitura do aluno. Naturalmente, sobretudo quando um aluno chega nos anos finais, ele pode sim estudar isso. Ele pode sim estudar esse conteúdo relacionado com outros conteúdos e com algumas estratégias de leitura que poderiam ser trabalhadas com o professor. Mas aqui a gente tem que pensar que, novamente, tem toda uma série de etapas que tem que ser seguidas.
Não adianta o professor tentar vencer essas etapas. E nesse sentido, a gente volta àquela questão. Os livros devem ser obrigatórios? Os textos que vão ser lidos pelos alunos, eles devem ser obrigatórios? Qual seria uma perspectiva para que nós possamos trabalhar? Aqui não é o foco. Nós pensarmos quais seriam essas perspectivas, nós vamos deixar isso para um próximo momento. Mas o que nós precisamos pensar nesse sentido é o seguinte: quando nós pensamos na questão do ensino de literatura, na escolarização da leitura literária, a escola deve prioritariamente assumir o papel de um espaço ou uma instituição que estimula a leitura do texto, ou seja, um ambiente que traz estímulo aos alunos. Então, é um estímulo aos alunos. Eu não gosto muito, particularmente, daquela restrição que fica muitas vezes muito forte, de que a literatura, o principal papel da escola é proporcionar o gosto pela literatura. Eu acho que o gosto, sim, mas mais que o gosto, pegando um conceito de Roland Barthes, mais que o gosto, o gozo pela literatura. Pegando a escolarização da leitura literária por um processo sistematizado, não basta o aluno ter o gosto de ler certas obras, pois o gosto não quer dizer necessariamente que o aluno tenha desenvolvido certas habilidades, mas esse aprendizado, essa escolarização sistematizada, vai levar o aluno ao gozo. O gozo, nesse sentido, que é a possibilidade de ele se enxergar, de ele projetar seus sentimentos, de ele enxergar essas relações sociais, existenciais, a alegria, a tristeza, a vida e a morte. E nesse caso, muitas vezes ter uma verdadeira catarse com esse texto, ou seja, projetar a sua vida nesse texto literário. Mas o que nós devemos nos perguntar, quando nós obrigamos um aluno a ler um determinado livro, ali a escola está trazendo um papel de um estímulo, necessariamente para que o aluno desenvolva o seu conhecimento de literatura, você deve obrigar ou você deve oferecer algumas opções diferentes? Nesse sentido, o fato de você obrigar não estaria mantendo a relação do professor enquanto um detentor único do conhecimento e o aluno enquanto um recebedor passivo? E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que é o fato de que muitas vezes nós oferecemos, quando oferecemos para os alunos, leituras dadas, leituras nossas ou de outros profissionais, de críticos literários, dada para o aluno. Isso é simplesmente transmitido para o aluno. Ou seja, o aluno não é sujeito do processo. Ele não é sujeito do processo de aprendizagem. Ele não foi um dos agentes que construiu esse sentido. Então, nesse sentido, o fato de a gente obrigar o aluno a ler um único texto não poderia fazer com que ele tenha uma passividade na recepção dos conteúdos, em vez de ele próprio poder escolher textos que tenham a ver com a unidade didática, a unidade temática que está sendo trabalhado, aquele com o qual ele se identifica, e talvez aí sim, a partir disso, a partir do raio de convivência que ele consiga ampliar e até em um outro momento ele possa ter contato com outros textos que muitas vezes no início ele não se identificava. Ou seja, como nós podemos fazer para que o aluno, em vez de simplesmente ser levado, empurrado a um determinado caminho, ele não possa trilhar esse seu próprio caminho, não possa superar os seus próprios medos e descobrir o que tem na sua própria vida de literatura. Pois bem,
Vamos encerrar por hoje essa nossa aula. No próximo momento, nós vamos discutir, então, quais são algumas perspectivas para que nós possamos trabalhar a literatura. A partir desse diagnóstico, e aí? Quais são as perguntas que ficam? Como nós poderíamos, então, superar esses desafios e trabalhar em sala de aula, de fato, a literatura? No próximo vídeo, então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Até mais!